Olá, Minasama! Então, por onde a gente começa aprendendo um idioma, né? Nesse caso pode ser o japonês ou qualquer outro idioma que você tenha interesse. Então, por onde a gente começa a pesquisar, né? Depois que a gente já criou o interesse, depois que você já conhece um pouco ali, né, do idioma, já teve contato um pouco com o idioma. Você ouviu alguma música que te despertou interesse, você viu algum filme que foi muito interessante, você viu alguma série, você gosta da culinária, você conhece uma pessoa que é descendente e daí você despertou interesse, mas você ainda não sabe por onde começar, porque no começo é tudo muito misterioso, né? É tudo muito bonito, mas ao mesmo tempo cria várias inseguranças. Você fala, será que eu tenho a capacidade? Será que eu vou conseguir entender essas letras absurdas alienígenas? Será? Né? E o japonês, ele começa por esse ponto. É diferente, né? A escrita é diferente. Então isso pode te causar algum medo inicial, mas começando de uma maneira mais tranquila, respeitando os seus limites, você vai alcançar isso. Você vai alcançar o objetivo que é entender, falar e etc. É só começar. Então qual que é o começo? É o começo. Você começa do início. Mas aí você pensa, mas isso é o óbvio, certo? Às vezes, a gente não faz o óbvio. Eu sou muito assim. Eu estou estudando alguma coisa, estou estudando algum idioma. Pode ser, por exemplo, o coreano, que é um idioma que eu tenho muito interesse. Estou estudando esse idioma, mas em certos momentos eu falo, não, nunca que eu vou chegar nesse nível. Mas por quê? Porque eu já estou tentando antever um monte de coisas. E eu estou comparando a minha capacidade de entender coreano com a minha capacidade de entender outros idiomas que eu já sei, né? Então, isso acaba causando ansiedade, certo? Então, a gente começa do começo, respeitando nossos limites, procurando um livro-texto simples que seja, certo? Pela internet, você vai achar muitos materiais. E as pessoas na internet, pessoas que já têm alguma experiência com isso, que já estão aprendendo, por exemplo, japonês há um tempo, elas vão te indicar algum livro-texto que elas usam e que ajudam muito elas. Então você pode entrar num grupo de Facebook, certo? E lá você pode encontrar pessoas que já têm alguma experiência, já estão caminhando nesse caminho e que podem te dar uma dica. Pega esse livro-texto, me ajudou bastante quando eu estava começando, certo? E como que eu estudo? Eu pego essas aulinhas básicas, certo? Pode ser no YouTube ou pode ser um livro-texto. E nessas aulinhas básicas vai ter um conteúdo, né, de palavras que servem para completar a sua fala, certo? Então, por exemplo, eu estou falando aqui e utilizo de diversas palavras para poder ganhar algum tempo em determinados momentos, para lembrar de algumas palavras, por exemplo, ou lembrar do que eu vou falar. Então eu falo muito, então, por exemplo, são palavras que vão repetir bastante. E quando você estiver nessas aulinhas, você já foca naquilo que você está usando. E isso já leva a gente para essa terceira dica, que é de dentro para fora. Quando você está tendo as aulinhas, você seleciona aquilo que você acha que você vai usar e aquilo que você acha que você não vai usar. Como é uma aula bem inicial, provavelmente você vai falar, eu vou usar isso, porque, por exemplo, vai estar falando de, eu tenho tantos anos, isso é isso, né? Meu nome é. E porque você começa assim, e essas palavras geralmente são bem selecionadas, você tem mais facilidade de memorizar essas, né? Que são as aulas iniciais.
Mas quando a gente vai avançando, parece que a gente perde esse conceito. Então, se em algum momento do seu aprendizado parecer que está muito complexo ou que você está esquecendo muitas palavras, tenta voltar nesse princípio. Você está estudando, mas está selecionando aquelas palavras que você vai utilizar. Então, é de dentro para fora e não já de início de fora para dentro. Eu não preciso saber, sei lá, sistema nervoso central se eu não sou um neurocientista, certo? Não tem a ver com a minha realidade. Ou eu não preciso saber ornitorrinco, eu não uso essa palavra, certo? Então, eu, quando estou estudando, estudo de dentro para fora, procuro selecionar o melhor possível para que eu não tenha o problema de ficar esquecendo palavra atrás de palavra, certo? Então era isso por essa sessão. Muito obrigado por ter assistido e espero que possa ter te ajudado de alguma forma. Bacana? Ai, você faz muito sinal, velho. Se fuder. Nossa. Você quer que eu fale só uma vez? Caralho. Ó, foi metade do vídeo. Muito sinal. O que você achou? Fala o que você achou, caralho. De boas agora. Agora você não demorou pra entrar no assunto.